Olá pessoal de casa, meu amigo é o Bicho, está no ar. Estou aqui na companhia do meu amigo Urso para começar o programa com mais estilo. Esse é um pastor alemão. A gente vai conversar agora com a médica veterinária, doutora e médica veterinária, professora na Fevale, Andrea Heinzel. E ela vai explicar para vocês de casa como que funciona e o que é um SEUA. Você sabe o que é um SEUA? Então, vamos descobrir agora com ela. Bom, André, a gente veio aqui na Fevale para conversar contigo, né, para explicar para a comunidade o que é o SEUA, né, o que ele representa, o porquê da existência dele. Tudo bem, né? Ok. Bom, boa tarde, tudo bem? É um prazer fazer parte de uma entrevista como essa, dessa importância nesse âmbito de uso dos animais para experimento. Então, o Comitê de Ética em Uso de Animais, que é o SEUA, ele é um órgão, um comitê dentro de uma instituição de pesquisa e ensino e extensão, que ela tem como função, então, monitorar e avaliar o nível dos projetos em si, quando envolve animais, propriamente dito, então animais de experimento. No caso, se todos os protocolos que vão ser utilizados terão irão priorizar então o bem-estar animal, assim como o destino dos mesmos após o uso da experimentação, que hoje em dia muitos projetos a gente foca bastante, além de todo o protocolo de como vai ser o manuseio dos animais, se a quantidade de animais é o suficiente e com aquela quantidade eu consigo atender a pergunta que eu quero com aquela minha pesquisa. Então a gente também tenta avaliar os projetos se pode reduzir o número, não utilizar um N muito grande para cada experimento, assim como todo o procedimento, se ele não vai causar estresse ao animal, vai se preocupar com o bem-estar animal, uma vez que um animal, mesmo que está em experimento e ele está num sistema adverso, com estresse, de calor, frio, luminosidade, ele pode interferir no próprio resultado, né? No próprio resultado da pesquisa. Então, o uso dos animais para experimentação, ele segue um protocolo, um passo a passo que a gente, como professores e eu como coordenadora do SEUA, avalio junto com a minha equipe, que são outros professores da área, são biólogos, são farmacêuticos, são professores aqui da instituição que têm expertise na área e sabem muito bem avaliar o quanto aquele experimento terá sucesso com aquele número de animais utilizados, com aquela espécie, enfim. Porque hoje o SEUA, ele é um órgão, um comitê, uma coordenação que avalia então os projetos de pesquisa, tanto para pesquisa como para ensino. Porque muitas aulas práticas, elas utilizam animais para experimentação. Então a gente também avalia se aquele procedimento não vai causar estresse, enfim, se todo o protocolo está sendo adequado conforme a normativa. Porque a gente é um órgão que rege e segue as normativas impostas, concebidas pelo CONSEA. Então, o Conselho Nacional de Experimentação Animal. Então, cada órgão, cada universidade tem o seu SEUA, assim como qualquer outra instituição, às vezes uma empresa grande onde envolve pesquisa. Desenvolve rações, por exemplo, né? Isso. Aqui a gente tem uma empresa aqui perto que ela tem o seu próprio SEUA, porque ela desenvolve novas rações, novos alimentos para animais pets ou mesmo para animais de produção em outras empresas de grande porte. Então, o SEUA, o objetivo final dele é o bem-estar animal. Se aquele procedimento, aquela pesquisa não vai interferir, não vai causar dano ao animal. E vale frisar que nesse conselho é obrigatório também por lei a participação de um membro, né, de uma ONG que vai justamente fazer essa interlocução entre o SEUA, a entidade, e a comunidade, né, que é, no caso, hoje, né, eu estou aqui representando porque eu faço parte, tenho o prazer e o
privilégio de fazer parte do conselho aqui da Fevale. Então eu estou cumprindo o meu objetivo aqui, de esclarecer para a comunidade como que funciona, né? Isso é bom, importante ter ressaltado, que além então de nós, professores e pesquisadores que avaliamos no âmbito da pesquisa, a gente tem membros também da área ONGs, né? Então da comunidade, porque eles têm uma visão muito mais extensionista. Que isso também é uma das nossas funções como universidade, ensino, pesquisa, extensão e hoje também cada vez mais a inovação. Então o CEUA ele tem esses membros que são com esse objetivo final, então, para ver se todo o experimento também não tem um impacto na sociedade. Além de tudo, a universidade, o objetivo dela é a sociedade como um todo. Então esse é mais um dos propósitos então do CEUA para a sociedade. Em relação aos trabalhos, né, essas avaliações, tu tem observado como os alunos têm se comportado quando eles caem na mão do conselho, quando eles, por exemplo, o projeto deles não é aprovado, se eles ficam satisfeitos justamente por existir o conselho, porque o conselho está preocupado com o bem-estar animal, de forma como o animal vai ser usado em pesquisa? É interessante você ter ressaltado isso, uma vez que hoje pouco se conhece sobre o que é um passo a passo, o que um projeto deve propor para que ele seja aprovado pelo CEUA. Existem normativas dentro na página da Fevale do CEUA, a gente tem todo o protocolo, as normativas a ser seguida. Quando acontece um fato que algum projeto às vezes tem pendência ou mesmo é reprovado, a gente vai junto com o professor, tenta retornar, a gente está em aberto, porque às vezes é uma questão de desconhecimento, uma vez que é umas leis novas hoje no país, a questão do bem-estar animal, não são regimes... Estamos engatinhando, né? Estamos engatinhando, ainda estamos no processo de adaptação. Até por curiosidade, o nosso CEUA, hoje os CEUAs de todas as universidades, e uma vez por ano nós, membros do CEUA, como coordenadores do CEUA, a gente se reúne uma vez por ano, todos os membros dos coordenadores, a gente se reúne para debater, questionar, porque cada vez a pesquisa está evoluindo e nós temos que acompanhar e saber discernir cada vez mais com o propósito final, que é o ensino, a pesquisa. Quando um trabalho, às vezes, tem algumas pendências reprovadas, a gente retoma, tenta explicar, e às vezes é uma questão de desconhecimento. Todos objetivam fazer um protocolo ideal, uma vez que às vezes muitas pesquisas, o objetivo é depois de submeter um artigo para uma pesquisa, um jornal, né, artigo científico, então lá vai pedir qual o protocolo do CEUA referente a esse seu projeto. E o professor ali, ele também é responsável por isso também, né? Ele vai assinar embaixo, né? Isso, com certeza. Então, assim, toda assinatura conscientizando, estando ciente da participação do trabalho, fica de professor responsável, sim, juntamente com o aluno para o desenvolvimento da pesquisa. Assim como também a gente questiona o quanto tempo a pessoa tem experiência na área. Isso é importante a gente levar em conta, porque muitas vezes quando não se desconhece, não se sabe o quão importante é. Então a gente também tem, no regimento nosso, a gente pergunta o quanto tempo o professor tem experiência na área. Porque os CEUAs hoje, eles são vinculados a animais vertebrados. Então, hoje, nosso CEUA, eles têm normativa para animais vertebrados. Então, invertebrados, como hoje nós temos muitos experimentos com animais invertebrados, até mesmo minhocas, hoje tem sido muito utilizado, anfíbios, ainda não se tem uma normativa bem esclarecida e proposta pelo CONSEA, que é o nosso Conselho Nacional de Experimentação Animal. Então, hoje, o nosso CEUA, ele está com o propósito de normativas em cima de animais vertebrados. E antes, né, doutor André, quando não existia o CEUA, eu acho que havia um descontrole maior nessas pesquisas, né? Os animais não eram respeitados, né? Porque para muitos ainda utilizar animais em pesquisa é inaceitável, mas é fundamental, né? Eu acho que alguns animais têm um propósito maior, né? Que é ajudar o ser humano. Ajudando o ser humano, como consequência, os animais também estarão sendo beneficiados, né? Então, se o bem-estar humano vai se refletir através do bem-estar animal, né? É sempre bastante delicado essas questões de uso de animais para experimento. Hoje, cada vez mais, a gente tem uma população vegetariana, vegana. Eles questionam muito.
No entanto, hoje nós não estamos ainda num sistema de pesquisa ou de novas tecnologias, desenvolvimento de novos fármacos. Hoje, o desenvolvimento de cada vez medicamentos mais eficazes, assim como o tratamento de câncer, vacinas. A passagem pelo animal de experimento ainda é uma etapa fundamental para um sucesso nessas áreas de prevenção e controle para a população humana. Ainda nós não encontramos, cada vez mais a gente está tentando diminuir o número de animais ou mesmo até utilizar cultivo celular em laboratório, que tem pesquisas aqui na universidade, para cada vez mais mimetizar esse impacto ao uso do animal, mas ainda a gente está num processo de evolução e tentando cada vez menos minimizar, mas no entanto ainda é necessário o animal, porque muitas vezes o animal é a seguridade depois da aplicação em nível de população, de uma vacina, de um medicamento, enfim. Então hoje ainda a solução ainda é a utilização de animais ou mesmo de medidas alternativas em laboratório, de células de cultivo. Eu acho que essa é a maior importância da existência de um SEUA, né? Fazer esse link, né? O caminho intermediário, né? Com certeza. Então, a gente, como membros do SEUA, como responsável, a gente tem essa função social, humanitária e aplicação das questões de bioética no uso de animais. E como veterinária, tu te sente realizada participando desse conselho, assim? Vendo que está evoluindo, né? Porque o ano passado era outro, esse ano agora é tu, né? Tu tá curtindo, tá vendo uma evolução, assim, tá? Eu estou vendo, eu tento participar de eventos, trocar ideias com outros, ir em palestras que coordenadores de SEUA, de instituições maiores, onde já tem implementado há muito tempo. A FEVALE a gente começou em 2009, o SEUA, então a gente comparado, a gente aprende muito, troca muita informação com outros profissionais veterinários também, de SEUAs da URGS, de outras instituições da UFSM e mesmo das particulares, PUC, UBRA, a gente troca bastante ideias e a gente tem um respaldo. Acho que todo mundo se ajuda e como veterinária estou me sentindo bem realizada. Eu sou responsável também pelo biotério da instituição, então a saúde do animal hoje é o nosso carro-chefe do SEUA e do biotério. E sem falar que eu acho que o trabalho do aluno, né, a pesquisa do aluno, ela ganha qualidade quando ela passa pelo SEUA, passa pela avaliação, né? Isso, com certeza. Assim como outros membros que avaliam pesquisa, que é o CEP, né? Então o SEUA tem essa função, e também direcionar, ensinar, uma vez que a gente, quando submete a primeira vez, dificilmente vai acertar em todos, a não ser professores pesquisadores que já têm mais expertise na área, já há mais anos. E aqui nós somos uma instituição que os alunos ainda estão se adaptando a essa submissão de projetos no SEUA, assim como utilização, conhecimento, muitos alunos desconhecem o biotério, o que seria isso. Hoje, numa instituição ainda como a gente não tem o curso de veterinária, mas daqui para frente vai ser o nosso próximo passo, animais e biotério vai estender muito mais outras espécies maiores. Hoje nós temos ratos e camundongos, mas hoje biotérios com instituição onde tem curso de veterinária, então a gente tem coelho, tem ovelhas, então tem animais de grande porte para experimentação de atividades de pesquisa e ser realizado de uma melhor forma possível. E, doutora Andréia, a última pergunta. O peso do conselho. Quais são os profissionais que estão envolvidos nesse conselho, né? Como tu disse, são médicos, são veterinários, são biólogos, né? Quantos são os membros e quais são? Bom, hoje, então, eu como veterinária, eu sou a coordenadora do SEUA, sou professora aqui da instituição. Nós temos um outro colega, professor biólogo, outro professor da farmácia. Dois professores, então, são dois biólogos, um farmacêutico, e nós temos também um membro externo, que é aqui o nosso entrevistador, Rafael, e também uma menina, uma aluna docente, né, uma aluna discente, um membro discente do doutorado da qualidade ambiental. Então, são esses os membros do SEUA. E nós temos reuniões mensais. E a gente tem uma secretária que nos ajuda com a submissão, tirar dúvidas, então a gente tem um encontro mensal para avaliar esses projetos e depois dar um parecer que é submetido ao pesquisador responsável.
E se alguém olhou o programa e viu e achou interessante e quiser buscar mais informações, pode entrar no site da Fevale, de repente, para buscar mais informações de como funciona? Isso, é importante. Pode entrar no site da Fevale, /CEUA, que é o Comitê de Ética do Uso dos Animais. Lá a gente tem o nosso link, o nosso e-mail, para tirar dúvidas e mesmo até para vir conhecer a universidade, entender como é que funciona, fazer um questionário. Semana passada a gente teve alunos de uma escola de ensino médio, vieram fazer um trabalho de pesquisa para conhecer um biotério que até então para elas era desconhecido. Então isso cada vez mais a gente tem essa função social e dá o retorno para a sociedade, que é o mais importante. Então, acho que a gente fez a nossa parte hoje, né, André? Isso aí, então tá. Obrigado pela participação. Obrigada, boa tarde. Bom, pessoal, espero que tenham gostado da entrevista. O objetivo é esclarecer e tirar dúvidas do programa Meu Amigo é o Bicho. A gente tem esse intuito de mostrar para vocês, trazer para vocês informações sempre novas. A gente vai para um rápido intervalo agora e já voltamos com mais programa.